Olá, alunos da turma ATS18, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais uma aula da disciplina Enfermagem em Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje nós iremos falar sobre emergências gastrointestinais. A gente vai falar sobre abscesso abdominal, hemorragia digestiva e alta, obstrução intestinal, né? Tudo isso nós iremos abordar nessa aula. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Certos distúrbios gastrointestinais podem apresentar risco à vida e requererem um tratamento de emergência. Para muitas pessoas, o tratamento de emergência envolve cirurgia. Então, muitos distúrbios gastrointestinais, emergências gastrointestinais, elas necessitam aí de alguma intervenção cirúrgica, né? Às vezes o médico vai fazer uma laparotomia exploratória para identificar, né, para intervir nesse diagnóstico de gastrointestinais, tá? Certos problemas gastrointestinais podem apresentar risco à vida e requerem um tratamento de emergência. Muitos casos podem necessitar, então, de cirurgia, tá? Então, a intervenção aí, em grandes casos, é claro que não são todos, que às vezes consegue fazer algum tratamento não invasivo, né? Algum tratamento medicamentoso, mas a grande maioria dessas emergências gastrointestinais, elas necessitam de um procedimento cirúrgico, né? Para intervenção, tá? Principalmente quando estão em quadro grave, em quadro avançado desses distúrbios gastrointestinais, tá bom? A dor abdominal aguda geralmente é grave e precisa de avaliação médica imediata, pois pode ser resultado de obstrução intestinal, abdômen agudo, hemorragia digestiva alta e baixa e abscesso abdominal. Agora nessa aula nós iremos falar pontualmente essas quatro principais emergências gastrointestinais, tá bom? Vamos começar então falando sobre obstrução intestinal. A obstrução intestinal ocorre quando as fezes não conseguem passar pelo intestino devido a uma interferência no seu trajeto, como pela presença de bridas intestinais, tumores ou uma inflamação, por exemplo. Então, como o próprio nome diz, obstrução intestinal está relacionada a algo que está obstruindo a minha passagem ali de gases, de fezes no meu trajeto intestinal, tá bom? E essa obstrução pode ser por N motivos, tá? Que nós já vamos falar sobre isso. Nesses casos, geralmente surgem sintomas como dificuldade para evacuar ou eliminar gases, inchaço na barriga. Então a barriga, além de ficar estendida e inchada, ela fica dolorida, tá? E também pode apresentar náuseas. Uma vez que a obstrução impede a passagem de alimentos digeridos pelo intestino, as fezes, os gases intestinais e as secreções digestivas acabam se acumulando, o que aumenta a pressão dentro do intestino e provoca o risco de graves complicações como perfuração intestinal, infecção generalizada e morte do tecido intestinal. Então, se eu tenho uma obstrução, né, em alguma proporção ali do meu trajeto intestinal, pode ter uma perfuração intestinal, né? Então, imagine uma grande obstrução ali no duodeno, por exemplo. Posso ter essa perfuração, uma infecção, ou até mesmo morte desse tecido. Ele pode necrosar, porque alguma coisa está interrompendo ali aquela passagem, tá? Sinais e sintomas. Os sintomas mais comuns de uma obstrução intestinal são a parada de eliminações de fezes e, claro, gases. No entanto, caso a obstrução seja parcial, é possível que ainda haja eliminação de gases. Outros sintomas comuns incluem inchaço exagerado na barriga, dor abdominal tipo cólica, sabe? Quando a gente está com quadro de diarreia ou constipação e dá quadro aí de cólica intestinal, é exatamente essa, tá? Diminuição de apetite e pode provocar náusea e vômito, tá? Sinais e sintomas. A intensidade dos sintomas varia de acordo com a causa e a gravidade da doença que provoca a obstrução. A gente vai falar um pouquinho mais para baixo sobre as causas, né? Então, também existem várias causas de obstrução intestinal e vai depender também, esses sinais e sintomas estão relacionados com a gravidade, né? Se é uma obstrução total, se é parcial, né? É grave, é moderada, né? Além disso,
Os sintomas apresentados também podem variar de acordo com o local afetado, sendo que vômitos e náuseas são mais comuns em obstrução do intestino delgado, então aquela primeira parte ali do intestino, enquanto o excesso de gases e a prisão de ventre são mais frequentes na obstrução de intestino grosso, por exemplo. Então, ali na parte final do intestino grosso, que causam mais retenção de gases, constipação, tá? Normalmente, para identificar o problema, agora a gente está falando de diagnóstico, como é que o médico sabe que o paciente está com a obstrução intestinal, né? Normalmente, para identificar o problema, o médico começa por avaliar os sintomas e fazer palpação da barriga com as mãos para tentar identificar algumas alterações. Pode ainda utilizar o estetoscópio para escutar se existem barulhos na barriga que indiquem que o intestino está funcionando corretamente ou não. Quando o médico vai fazer o exame físico, né, ele faz a palpação na região abdominal e também vai escutar os ruídos hidroaerolíticos, né, para saber se o intestino está tendo os movimentos, né, pelo barulhinho, ele consegue auscultar essa movimentação intestinal, tá bom? Quando existe suspeita de obstrução intestinal, é preciso fazer pelo menos um exame de diagnóstico, como radiografia ou tomografia computadorizada, para confirmar o diagnóstico e observar em qual local do intestino está a oclusão. Então, tanto no raio-x como na tomografia, consegue sim se identificar a parte ali obstruída do intestino, tá? Então, causas de obstrução intestinal. Bridas intestinais, que são aderências do tecido nas paredes do intestino, mais comum em pessoas que já passaram por cirurgia abdominal. Então, essas bridas é como se as paredes intestinais ali, elas tivessem um pouco mais volumosa do que o normal, tá? São aderências, né? Hérnias, tumores intestinais, principalmente o tumor aí, os cânceres de intestino grosso, pode causar aí obstrução intestinal. Diverticulite, doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn, torções de intestino, isquemia do intestino, endometriose intestinal, acúmulo de vermes, né, os parasitas aí, intoxicação por chumbo também pode ser as causas aí de obstrução intestinal. Algumas dessas causas podem causar uma obstrução completa e abrupta do intestino, gerando sintomas mais graves ou apenas uma obstrução parcial, o que ocorre aos poucos, quando os sintomas são mais leves e existem menos riscos para a saúde. No entanto, todos os casos precisam de tratamento adequado de forma mais breve possível, tá? Porque senão pode acontecer todas aquelas complicações que eu citei para vocês. Perfuração, né? Infecção, morte do tecido ali do intestino por conta dessa obstrução, tá? Tratamento. O tratamento para obstrução intestinal varia de acordo com a localização e a gravidade dos sintomas e deve ser sempre feito no hospital para evitar o surgimento de complicações. No caso de uma obstrução parcial com sintomas mais leves, normalmente pode ser apenas necessário fazer a administração de líquidos na veia para melhorar a hidratação e facilitar a passagem das fezes e líquidos. Então, em caso de obstrução intestinal leve, às vezes o paciente fica internado, às vezes ele vai fazer um clister, às vezes ele vai tomar medicações endovenoso, não necessariamente precisa de um ato cirúrgico, né? Pode ter algumas intervenções aí não cirúrgicas, tá? Além disso, também se deve fazer repouso intestinal e para isso é preciso ficar de jejum até que o problema esteja resolvido. Muitas vezes, também é colocada uma sonda desde o nariz até o estômago para retirar o excesso de gases e líquidos, aliviando a pressão do intestino. A gente chama isso de sonda nasogástrica aberta. Então, é uma sondinha nasogástrica que vai até lá no estômago ou interal no intestino e a gente deixa ela aberta. O que seria isso? Ao invés dela estar elevada a nível do paciente para administração de dieta, ela está abaixo do nível do paciente. Ou seja, tudo que tiver de gases vai retornar ali por aquela sonda, tá?
Já nos casos mais graves, como acontece na obstrução completa, além dos cuidados anteriores, também é preciso fazer cirurgia para tratar a causa e desobstruir o intestino, permitindo que as fezes consigam passar novamente. E aí também existem vários aí agravamentos, né, por conta dessa cirurgia. Às vezes o médico, ele vai ter que fazer um outro caminho intestinal, vai ter que fazer o paciente vai ficar com uma bolsinha de colostomia, por exemplo, né? Justamente para desviar aí a passagem das fezes até que aquela causa, seja por um tumor, um câncer, seja resolvido, ou às vezes é um tratamento permanente, né? Que acaba ficando aí até a evolução final desse quadro. Riscos e complicações. O tratamento da obstrução intestinal deve ser iniciado o mais rápido possível para evitar possíveis complicações como desidratação, perfuração intestinal, infecção generalizada e morte de uma parede intestinal. Cuidados de enfermagem, então, para essas obstruções intestinais. Evitar a infecção, né? Evitar, quando a gente fala, verificar sinais e sintomas de infecção, né? Temperatura, frequência cardíaca, quadro de hipotensão, né? Tudo isso pode indicar um estado de infecção. Aliviar a dor, tanto que a gente faz aí a escala de dor, né? Perguntando ao seu José, de 0 a 10, qual que é o nível de dor do senhor, né? Comunicar ao médico, o enfermeiro, fazer aí um analgésico, né? Reduzir essa ansiedade do paciente, proporcionar cuidados adicionais, promover a orientação perceptiva e psicológica. Então, o paciente ele precisa estar orientado do quadro clínico dele, o que você vai fazer, né? O que será realizado com ele, justamente para reduzir até esse quadro de ansiedade do próprio paciente, tá bom? Aí a gente entra falando um pouquinho sobre abdômen agudo. Abdômen agudo é uma síndrome clínica caracterizada por dor na região abdominal, não traumática, súbita e de intensidade variável, associada ou não a outros sintomas, e que necessita de diagnóstico e conduta terapêutica imediata, cirúrgica ou não, tá? Existem aí algumas classificações, né, desse abdômen agudo. A mais utilizada é de acordo com o processo desencadeante, né? Então, ela pode ser um abdômen agudo obstrutivo, pode ser um abdômen agudo perfurativo, um abdômen agudo vascular ou isquêmico, né, que morreu aquela partezinha ali, né, teve um quadro de isquemia, um abdômen agudo inflamatório e um abdômen agudo hemorrágico, tá? A gente vai falar brevemente de cada uma dessas classificações aí do abdômen agudo, tá? Então, quando a gente fala em abdômen agudo inflamatório, a dor é de início insidioso, não com agravamento e localização com o tempo. O paciente apresenta grandes sinais sistêmicos, tais como febre e taquicardia. As doenças mais comuns são apendicite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda, pancreatite e anexite aguda. Isso são aí algumas doenças, patologias associadas ao abdômen agudo inflamatório, tá? Na apendicite, a dor inicialmente é periumbilical, associada a náusea, vômitos e inapetência, com posterior lateralização em fossa ílica direita. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre abdômen agudo perfurativo, né? Como o próprio nome diz, é algo que perfura, né? A dor é súbita e intensa, com defesa abdominal e irritação peritoneal. Pode haver derrame do conteúdo de vísceras oca no peritônio, geralmente secundário à úlcera gastroduodenal, diverticulite, corpos estranhos e neoplasias. Então tem essa perfuração aí da parede intestinal e pode evoluir o conteúdo de vísceras, tá? Abdômen agudo obstrutivo, a dor incólica, geralmente periumbilical, associadamente surgem náuseas e vômitos, distensão abdominal, parada de eliminação de flatos e fezes, né? É quase a obstrução intestinal, né? Esse abdômen agudo obstrutivo, ele vai obstruir algo, né?
Falando ainda sobre o abdômen obstrutivo, acontece na oclusão mecânica por brisas, aderências, hérnias, neoplasias e invaginação. Brida é a principal causa de abdômen agudo obstrutivo, especialmente em pacientes com histórico de cirurgia. Abdômen agudo vascular, a dor difusa e mal definida, a desproporção entre a dor e o exame físico, e as causas mais comuns são por embolia e trombos mesentéricos, com isquemia intestinal. Então, seja por um êmbolo ou por um trombo, existem aí essa obstrução e acabando causando aí um abdômen agudo, tá? Abdômen agudo hemorrágico, a dor intensa com rigidez e dor à descompressão, há sinais de hipovolemia, tais como hipotensão, taquicardia, palidez e sudorese. Então, por algum motivo, o paciente está tendo um sangramento interno abdominal, por exemplo, tá? As causas mais comuns são gravidez ectópica rota, ruptura de cistos, ruptura de aneurismas e rotura do baço, tá? Sinais e sintomas de forma geral desse abdômen agudo, né? Inicialmente dor mal localizada, que evolui para dor localizada em fossa ilíaca direita, né? Então, quais os principais sinais e sintomas? Sinais de Blunder, que é aquele que o paciente, o médico, né, vai pedir para o paciente deitar em posição dorsal, né? Vai fazer o exame físico, ele vai pressionar do lado na fossa ilíaca direita, ele vai fazer uma compressão brusca, né, na parte ali da fossa ilíaca, para sentir algo, né, e verificar a intensidade de dor no paciente, tá? Pode causar aí também febre, náusea, vômito, anorexia. Em gestante, a dor é em hipocôndrio direito e não em fossa ilíaca, tá? O diagnóstico, como é que o médico sabe que o paciente está com abdômen agudo, tá? O abdômen agudo é feito com base, o diagnóstico de abdômen agudo é feito com base na anamnese, ou seja, o médico vai fazer toda uma entrevista com o paciente, vai fazer o exame físico e vai pedir alguns exames de imagem, tá? E esses exames de imagem podem ser identificados pela tomografia, né, ultrassom e raio-x de tórax, de abdômen também consegue identificar esse abdômen agudo. O tratamento. Os pacientes com dor abdominal intensa devem ser tratados criteriosamente com analgésicos apropriados, como a morfina, né, uma medicação analgésica muito intensa. Na maioria dos casos, a condução também pode ser cirúrgica, tá? Cuidados de enfermagem. Então, o que eu, quanto enfermagem, preciso ter ciência, conhecimento do que fazer em casos de diagnóstico de abdômen agudo? Primeiro, um acesso venoso calibroso. Por quê? Esse paciente ele pode entrar num quadro de choque hipovolêmico, principalmente se for abdômen agudo hemorrágico, tá? Ele vai passar, ele pode, né, fazer um tratamento cirúrgico, então ele vai precisar de um acesso venoso calibroso, tá? Manter o equilíbrio hidroeletrolítico, eu preciso manter esse paciente hidratado, né? Estimular a ingestão hídrica, né? Fazer o balanço hídrico. Registrar manifestações cutâneas gerais, especialmente aquelas que podem denunciar alterações na circulação sanguínea. Qualquer agravamento, sinal, sintoma aí de infecção, né, de anormalidade, eu preciso registrar e comunicar, tá? Relatar características, intensidade, localização e fatores que agravam ou aliviam a dor do paciente. Então, eu tenho que aplicar a escala de dor, eu preciso fazer aí as medicações conforme prescrição médica. E também, junto com o paciente, né, nós vamos identificar aí fatores que aliviam a dor. Então, às vezes, o paciente deitado em decúbito lateral, né, é melhor, né? Às vezes, aí um coxim, né, entre região lombar, melhora essa dor, né? Então, vai acabar tendo essa avaliação aí, tá? Administrar analgésicos conforme prescrição médica. Agora nós começamos a falar um pouquinho sobre hemorragia digestiva alta e também, né, hemorragia digestiva baixa, tá? A hemorragia digestiva é uma situação que envolve o sistema gastrointestinal e que é identificada por sangramento no sistema digestivo, que pode ser causada pela presença de úlceras gástricas ou duodenais, diverticulite, hemorroidas ou endometriose intestinal, por exemplo.
A hemorragia digestiva pode ser classificada em 2 tipos principais, de acordo com o local em que há o sangramento, sendo elas hemorragia digestiva alta, que são aí o sangramento no esôfago, estômago, né, na parte ali, a primeira partezinha aí do duodeno, ou também hemorragia digestiva baixa, né, que agrega ali o sangramento acontece, sim, no intestino delgado, intestino grosso e até parte ali do reto, tá? Sinais e sintomas: pode apresentar vômito com sangue, podendo haver a presença de coágulos, fezes pretas, pegajosas e muito mal cheirosas. O cheiro é muito intenso de quem está com HDA, por exemplo, tá? No caso de hemorragia digestiva alta, presença de sangue vivo nas fezes, no caso de hemorragia baixa, tontura, suor frio, desmaio. O suor frio é decorrente aí de um choque hipovolêmico, por exemplo, tá? Diagnóstico: como é que o médico sabe que o paciente está com uma hemorragia digestiva alta ou baixa? Como é que ele fala? Ele dá o diagnóstico de hemorragia. O diagnóstico para hemorragia digestiva é feito através de exames que ajudem a identificar a causa do sangramento, podendo ser indicada a realização de colonoscopia ou endoscopia digestiva alta, né? Então, nos casos mais moderados ou até nos casos graves, é solicitado esses exames, né, de colonoscopia ou endoscopia para saber qual é a causa do sangramento. É uma úlcera, né? É um rompimento, né? Caso durante a realização desses exames seja notada alguma lesão, o médico pode coletar uma pequena porção dessas lesões e encaminhar para o laboratório, para que seja analisada e seja possível verificar as suas características, o que é útil no diagnóstico de câncer de intestino, esôfago e estômago, por exemplo. Então, quando o médico vai fazer lá uma endoscopia, ele vê ali uma parte ulcerosa que está sangrando, ele pode captar ali com aquele aparelho, né, parte daquele tecido para mandar para o laboratório de anatomopatológico. E lá vai ser identificado se essa úlcera é um motivo de câncer, né, se é maligno, se é benigno, né, ou não, tá bom? Ou se esse sangramento é decorrente de outros fatores, tá? Em alguns casos, pode também ser indicada a realização de exames complementares, como o hemograma, quando o paciente está sangrando muito internamente, né, hemorragia digestiva alta ou baixa, os médicos solicitam o hemograma para saber como é que está o HB, o HT desse paciente, né? Porque às vezes pode acontecer do paciente precisar de uma transfusão sanguínea, porque ele está perdendo muito sangue, tá? E pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame útil para detectar pequenas quantidades de sangue encontradas nas fezes, ajudando no diagnóstico de sangramento relacionado com o sistema digestivo. Às vezes esse sangramento em fezes, ele é muito intenso, né? A gente identifica tanto pelo odor, quanto pelas aquelas fezes escuras, semelhante à borra de café, né? Então é indicativo de sangramento. A gente nós da enfermagem, os médicos, costumam fazer um teste de jogar água oxigenada ali naquelas fezes. Se ferver é porque tem sangue, tá? Mas pode acontecer também desse sangramento não ser em grande quantidade, esse sangramento interno. E aí as fezes nem sempre vão vir com odor, né? Nem sempre vão vir tão escuras como borra de café. Então se solicita alguns exames complementares, como os de fezes oculta aí, para saber se tem algum quadro hemorrágico nessas fezes, tá? As causas aí de hemorragia digestiva: úlcera gástrica, úlcera duodenal, varizes esofágicas gástricas, câncer no esôfago, estômago ou duodeno, perfuração do esôfago, estômago ou duodeno, hemorroidas, fístulas anais, diverticulose, perfuração do intestino e endometriose intestinal. São as principais causas aí de hemorragia digestiva alta ou baixa, tá? O tratamento para hemorragia digestiva varia conforme a causa da doença e a gravidade dos sintomas, podendo incluir a realização de transfusão sanguínea, quando há grande perda de quantidade de sangue, uso de medicamentos e, em alguns casos, cirurgia, sendo normalmente indicado que a pessoa permaneça internada no hospital
para que seja devidamente monitorizada, né? Não só quando eu falo monitorizada, é desde sinais vitais mesmo, mas quanto ao controle de exames laboratoriais, né? Monitorização medicamentosa, envolve todo esse tratamento como um todo, tá? Cuidados de enfermagem, então, para essas hemorragias digestiva alta ou baixa, né? Acesso venoso periférico calibroso, lembre-se, meu paciente pode entrar no choque hipovolêmico, ele tá perdendo sangue, tá? Reposição intravenosa de líquidos, conforme prescrição. Normalmente esses pacientes vão estar recebendo muitas soluções, né, para hidratação. Providenciar amostra sanguínea, tipagem, reação cruzada, estudo de coagulação. Então, quando vai funcionar esse paciente, já colhe esses exames, porque provavelmente vai ser enviado para o banco de sangue solicitando concentrados de hemácia, plaquetas, entre outros, tá? Notificar o banco de sangue quando a necessidade de concentrado de hemácia, plasma fresco, concentrado de plasma, conforme a prescrição médica, tá? Monitorar sangramento em fezes ou vômito, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho brevemente sobre abscessos abdominais, né? Abscessos abdominais são bolsas de pus que se formam entre os órgãos da cavidade abdominal, como diafragma, intestino, próstata, fígado, pâncreas, rins, baço, entre outros. Então, ó, é como se fosse esse abscesso, como se fosse uma bolsinha de pus entre essas derivações, né? Entre o intestino delgado, a parede abdominal, o diafragma, né? Na maioria das vezes tem origem bacteriana, ou seja, se forma por causa de uma infecção que se desenvolve no local afetado. As principais causas aí de abscesso abdominal, então. Esse tipo de lesão começa a partir de uma perfuração do intestino. Então, ó, uma complicação lá da obstrução intestinal é perfuração intestinal, né? Então, se eu tive essa perfuração, né, essa perfuração que tinha aí bactérias, né, teve uma infecção em determinado ponto ali e pode causar um abscesso abdominal também, é uma das causas, né, causada por uma doença, como a síndrome do intestino irritável, câncer, ruptura ou até a ruptura do apêndice também, né, pode aí desenvolver um abscesso abdominal por conta desse pus, né. Também pode se formar depois de uma cirurgia nessa região, ou a partir de uma infecção em outras partes do corpo, trazidas pela corrente sanguínea, né? Então, às vezes, o paciente está com uma miocardite, uma endocardite, né? Uma infecção do miocárdio ou do endocárdio, e aí, pela corrente sanguínea, né, essas bactérias, essa infecção acaba se alojando em alguma parte abdominal ali, podendo evoluir para o abscesso abdominal, né? Formando aí essa bolsinha de pus por conta dessa infecção, tá? A infecção pode avançar mais rapidamente se o paciente estiver com a imunidade baixa ou se for portador de doença como diabetes, por exemplo, tá? Sinais e sintomas aí de abscessos abdominais. Mal-estar generalizado, dor na região do abdômen, febre intensa, diarreia, transpiração, calafrios, desconforto, perda de peso, são algumas causas, alguns sinais e sintomas aí de abscesso abdominal. E como é que o médico diagnostica, né? Fala, olha, é um abscesso abdominal, dá um diagnóstico de abscesso. Para identificar corretamente, é preciso a realização de alguns exames, como tomografia e raio-x na região abdominal ou ultrassonografia, como os exames de sangue também para identificar se tem um quadro aí infeccioso, tá? Exames de urina também podem ser realizados de acordo com o local onde o abscesso se encontra. Uma vez localizado o abscesso, é extraída uma amostra do pus para determinar o tipo de bactéria que está provocando a infecção e aí identificar o tratamento. Então, a partir disso, e essa amostragem pode ser desde urina, de sangue, para saber o que vai crescer naquela cultura, né? E conseguir intervir de forma adequada com o uso de antibióticos, por exemplo, tá? Tratamento para abscesso abdominal. Na maior parte das vezes, é preciso aspirar ou drenar o pus de dentro da lesão. E quem faz isso é o médico, tá? Então, ele faz essa aspiração desse pus aí, tá?
Este procedimento é feito inserindo-se uma agulha que irá aspirar o material de dentro do abscesso. E este procedimento é guiado por uma radiografia ou ultrassonografia. Em casos mais severos, dependendo da localização e do tamanho do abscesso, recorre-se até mesmo à cirurgia. Combinado com antibióticos, a infecção é então combatida. Em alguns casos, remove-se parte do tecido do órgão onde o abscesso se originou, para evitar que a infecção volte a ocorrer. Como eu falei para vocês, muitas vezes tem que entrar com tratamento de antibiótico, às vezes vai para cirurgia para remoção parcial ali de onde aquele abscesso estava alojado, tá? Os abscessos abdominais podem ser fatais se forem descobertos de maneira tardia. Seu rompimento sem tratamento adequado pode levar até mesmo a uma infecção generalizada. Então imagina, aquela bolsinha de pus toda infectada se rompe ali na parede abdominal, o paciente pode entrar num quadro de sepse, tá? Tratamento. Os abscessos abdominais podem ser fatais se forem descobertos de maneira tardia. Seu rompimento sem tratamento adequado pode levar até mesmo a uma infecção generalizada. Acabei repetindo aqui porque a gente entra no quadro de sepse, tá bom? Cuidados de enfermagem, aí deixei alguns principais cuidados de enfermagem quando o paciente tem um diagnóstico de abscessos abdominais. Controle de sinais vitais, verificações de sinais de choque. Então, quando meu paciente entra numa sala de urgência e emergência, eu preciso saber identificar os meus sinais de choque, hipotensão, taquicardia ou bradicardia, né? Hipotermia, né? Confusão mental, são sinais de choque, tá? Aquecer a vítima, evitando hipotermia, realizar tricotomia se necessário. Muitas vezes o médico ali na emergência mesmo vai fazer uma punção, alguma coisa. Eu preciso fazer a tricotomia daquele local se for adequado. Ou se o paciente chega ali na emergência, né, é identificado obstrução intestinal e já tem que ir direto para o centro cirúrgico, eu preciso fazer uma tricotomia também ali daquele local que vai ser realizada a abordagem cirúrgica, tá? Realizar a antisepsia abdominal para punção abdominal. Então, se o médico for fazer algum procedimento invasivo, seja ali na sala de emergência, ou se o paciente for para o centro cirúrgico, a gente tem que fazer essa antisepsia da pele, né, abdominal, antes da punção, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando, ok? Beijinho para vocês e até a próxima.